Vamos em frente, eu tenho agora a professora Elaine Silva, ela que é doutora em Direito Internacional pela USP, é professora da PUC São Paulo, é pesquisadora do SEBRAP e advogada em São Paulo. Elaine, sempre um prazer te receber, tudo bem com você? Olá, Thalita. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Elaine, vamos começar pegando esse gancho do Miguel e falando um pouquinho sobre a situação Brasil e Israel. A gente vinha conversando aqui sobre como se tentou criar um episódio de crise, mas essa crise não foi bem uma crise, né? Eu queria te ouvir sobre como Israel recebeu essa mensagem, como tem reagido, essa questão, inclusive, de decretar Lula como persona não grata no país, qual o impacto disso tudo e como você avalia a posição de Lula geopoliticamente nesse momento, Elaine? Perfeito. Você sabe, Thalita, quando eu comecei a ver a reação dentro do Brasil às atitudes que estavam sendo tomadas por Israel e a declaração do Lula, eu fiquei bastante surpresa de todo mundo considerar que aquilo tinha sido muito errado, de caracterizar isso como uma crise imensa, gigante, porque, a rigor, quando você olha para o quadro das relações, é óbvio que houve um atrito, porque as posições são diferentes e houve uma reação diplomática. Houve uma exigência de um pedido de desculpas, houve a convocação do embaixador para prestação de informações. Só que quando você classifica ou quando você olha em perspectiva tudo que está envolvido, não é algo que gera risco para o Brasil, não é uma crise que tenha uma grande capacidade de incorrer em conflito, porque às vezes a ideia de crise está associada a conflito. Então, houve uma certa rusga na comunicação, obviamente, porque Israel, aliás, muito me surpreende que algumas pessoas se surpreendam com o tom e as palavras usadas, tanto pelo chanceler quanto pelo Netanyahu, porque aquele tipo de discurso é o tipo do discurso do dia a dia deles, é que as pessoas não olham muito para o discurso e olham, na realidade, para uma imagem que formam na sua cabeça do que é Israel, do que é o governo israelense, do que deveriam ser os judeus, porque muitas dessas pessoas associam Israel com os judeus. E aí conhece um, fala, projeta e acaba sendo. Mas quando você olha o dia a dia da política israelense, é desse nível de comunicação para baixo. Então, quem está falando está surpreso, não, porque isso não faz parte da comunicação diplomática deles, é o dia a dia da comunicação de Israel. Então, é bastante importante a gente levar isso em consideração. Então, houve, obviamente, essa reação na comunicação, convocar embaixador, demandar, começar a usar as palavras para o Brasil que ele usa no dia a dia já das comunicações, que as pessoas não estavam acostumadas, mas não tem risco de aumento de conflito, e ainda que haja uma tentativa de conflito, vai perder o que especificamente? Algumas pessoas estão falando, por exemplo, em perder o acordo militar, de cooperação militar com Israel, ou então a importação de caças que vão vir da empresa sueca, porque a empresa sueca utiliza tecnologia israelense, e aí Israel pode querer bloquear a exportação para o Brasil. Mas no todo, quando você vê impacto real para a vida concreta dos brasileiros, de qualquer ação que Israel tome, nada vai efetivamente atingir a um ponto de se preocupar com aquilo que está sendo realizado. E as pessoas esquecem. Lembra que em 2014 Israel os governantes israelenses chamaram o Brasil de anão diplomático? A gente teve há pouco, assim, vai fazer 10 anos que Israel já teve algumas empreitadas e ataques à imagem do Brasil e à tentativa do Brasil. Não é sequer a primeira vez que isso aconteceu, e isso não foi o impeditivo para a continuidade de alguns tipos de relações. E eu, como cidadã, eu falaria, nossa, eu adoraria que em alguns momentos algumas relações militares fossem cortadas. Tecnologia de fiscalização e surveillance de brasileiros pode levar embora por mim, sabe?
Elaine, aliás, muita gente tem apontado que o governo deveria expulsar o embaixador israelense aqui no Brasil, por conta da conduta que ele vinha tendo, inclusive, e por conta dessa reação de Israel, que, como você coloca, faz parte ali do dia a dia, talvez, da comunicação de Israel, mas que a gente entende como de baixo nível, inclusive, né? Como que você vê essa expulsão e a possível, inclusive, rompimento de relação com o país? O rompimento de relação é pouco provável que ocorra, não só porque existe uma relação tradicional com o Estado israelense, o próprio Estado israelense existe por estratégia diplomática de representante brasileiro. Se na Assembleia das Nações Unidas, lá na década de 40, quando isso começou a ser votado, o Oswaldo Aranha tivesse seguido o procedimento à risca, muito provavelmente o Estado de Israel não teria sido criado quando foi criado. Então, existe um certo compromisso histórico na visão de algumas pessoas com a manutenção do Estado israelense. E obviamente, um dos problemas que a gente tem é a presença dessa extrema-direita no governo de Israel, que há algum tempo já tem piorado, em grande medida, essa situação. Quando o governo brasileiro não expulsa, você pode assumir isso ou interpretar isso a partir de algumas perspectivas. Uma das perspectivas é de que o governo brasileiro está demonstrando a pouca importância que esse assunto teve na pauta das relações. Então, você não expulsar também é falar, olha, o que essas pessoas estão falando não é significativa do povo, não quer dizer nada. Então, isso não é só um sinal. Algumas pessoas falam, não, se fosse forte, expulsaria. Mas não é essa a única resposta que a gente pode dar a esse tipo de relação. Quando você fala, olha, é irrelevante, eu não vou fazer nada, porque você pode gritar à vontade, você também está manifestando força nesse tipo de relação. E mantém um canal de comunicação aberta para que, caso haja um agravamento, efetivamente poder haver expulsão, porque enquanto está só no nível de convocar embaixador e tudo mais, ainda é algo relativamente comum nas relações. E mesmo nas relações entre Brasil e Israel, a gente teve, não seria algo suficiente. Se começar a atingir brasileiros em Israel, cortes relações, algum tipo de sanção que seja mais prática, aí pode ser que haja um espaço para escalamento. Se o governo fizer isso agora, ele não vai ter com o que escalar de uma maneira prática, diplomática, no futuro, caso essas comunicações sejam escaladas. Então, expulsão, realmente, de uma maneira muito prática da política, não parece uma saída muito sábia para esse tipo de situação. Perfeita essa sua leitura, eu não tinha pensado nisso, que realmente essa expulsão seria de repente jogar gasolina ali numa suposta fogueira e não faria sentido nesse momento. Perfeito. Para a gente finalizar esse capítulo em relação a Israel também, eu queria falar sobre a Corte Internacional de Justiça, porque há dois julgamentos acontecendo nesse momento. Um em relação à ocupação de Israel em territórios palestinos. Então, nessa semana, começou, né, na segunda-feira, parece que 54 países serão ouvidos, o Brasil se pronunciou, fez uma fala importante, e agora na segunda-feira a corte vai dar uma decisão em relação à ilegalidade ou não dessa ocupação israelense em territórios palestinos. Também na segunda-feira, a gente tem um mês em que a corte pediu um relatório para Israel sobre o que está fazendo ali na faixa de Gaza. Então, esse relatório deverá ser entregue para continuar a avaliação se Israel pratica ou não um genocídio ali contra palestinos. Então, segunda-feira parece-me que vai ser um dia bastante importante em relação a tudo isso que está rolando na Corte Internacional de Justiça, não, Elaine? É um dia importante, mas é também bem bom a gente moderar as expectativas, porque a corte não tem um prazo para dar decisões. Eu até comentei um outro dia, estava conversando com o Gustavo, no outro dia eu comentei que tem alguns casos de genocídio que demoraram 15 anos para ter uma decisão final, envolvendo também a Europa. Hoje a gente tem 3 grandes casos envolvendo a Convenção de Genocídio na Corte Internacional de Justiça, o caso no genocídio no Mianmar, um caso de genocídio na Ucrânia, envolvendo a Rússia, e o caso de genocídio na Palestina, cometido por Israel. O prazo mais importante para nós observarmos, sem dúvida, é o relatório de implementação das medidas preliminares que foram ordenadas pela Corte em janeiro.
o que foi feito num prazo muito rápido, muito curto. A Corte raramente dá concede medidas preliminares com tanto pouco tempo de sua solicitação. Agora, a outra medida é possível, mas não é provável que efetivamente nós tenhamos, porque ainda até sexta-feira vão continuar as audiências. São 4, 5 dias de audiências públicas com todos esses países, todos O os mais alto argumentos órgão de judicial todos das os Nações Unidas. envolvidos ser levados em consideração durante essa apresentação e nessa decisão, daí a importância de ter a participação de todos esses países. Então, é muito pouco tempo para poder fazer a consideração de todos os argumentos envolvidos. África do Sul, que apresentou a ação, Israel, que está se defendendo, e os quase 60 países que estão apresentando argumentos em quase 6 dias de audiências. Então, é possível, mas é bom a gente trabalhar com a expectativa também de que não haja decisão, porque uma decisão tem que trabalhar todos os argumentos apresentados. E aí a gente não teve nenhum outro caso na Corte Internacional de Justiça que teve um número de terceiras partes participando, como tem esse caso. Aliás, esse caso tem duas características que a gente não teve em outros casos da Corte Internacional de Justiça. O primeiro é esse, um número alto de terceiras partes interessadas apresentando documentos e se manifestando publicamente sobre o assunto. E a outra questão, que é o que vai estar todo mundo olhando semana que vem, é que a gente não tem nenhum caso na Corte Internacional de Justiça de não cumprimento de uma ordem da Corte Internacional de Justiça. Todos os casos até hoje foram cumpridos. Se Israel não apresentar, ele vai ser o primeiro Estado a não cumprir uma decisão da Corte Internacional de Justiça. E aí vai se começar a colocar em evidência e em xeque efetivamente a capacidade de se fazer implementar as decisões da Corte. Imagina para você que para o direito internacional, para as relações internacionais, semana que vem vai ser uma semana de bastante atenção e reflexão. Nossa, muito bom você ter observado isso. Então, caso Israel não apresente esse relatório à corte, vai ser inédito, então, em relação a um pedido que foi feito. A gente vai ficar observando, mas gostei que você falou, ó, vamos moderar as expectativas em relação a decisões, de fato, desses julgamentos. Boa. Vamos falar agora do G20 um pouquinho? Então, Elaine, a gente tem chanceleres reunidos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, para essa discussão que acontece. Começou ontem, vai até amanhã. Eu até separei uma fala do Mauro Vieira, que eu achei bem interessante. Cadê ela aqui? Olha, ele disse assim, o Brasil não aceita um mundo em que as diferenças são resolvidas pelo uso da força militar. O Brasil rejeita a busca de hegemonias antigas ou novas, não é do nosso interesse viver em um mundo fraturado. Como você avalia, então, essa participação do Brasil? Foi um discurso ali de abertura, inclusive, dos trabalhos, né? Como você avalia? O que está sendo discutido de fato? Qual a importância desse encontro? Essa reunião especificamente do G20, ela está sendo marcada por uma confluência de interesses geopolíticos e interesses econômicos. Quando o G20 ela não foi criado, não surgiu como um fórum geopolítico. Só que isso aconteceu justamente depois da declaração do Lula na cúpula da União Africana, no momento em que estão vindo os chanceleres para o Brasil. O Blinken estava no Brasil, que é o secretário de Estado, usou a reunião com o Lula que teria para também tratar do assunto Israel, e o que a gente começa a ver é que, obviamente, o chanceler brasileiro utilizou a oportunidade para projetar as preocupações que tem colocado em diversos fóruns, até na declaração do Lula na cúpula da União Africana, bastante importante lembrar, nós não somos parte da União Africana, mas nós somos convidados a se manifestar enquanto Estado naquela reunião que ocorre anualmente. O que começou a acontecer, aliás, no governo Lula, lá no primeiro e segundo mandato.
Então, desde desse discurso, que seria uma oportunidade que poderia ter sido só para focar a relação Brasil-países africanos, o Lula já falou necessidade de reforma, de instituições da governança global, de ter maior representatividade, equanimidade nos processos de tomada de decisão, falou da desigualdade, que é um pacto que já havia sido estabelecido entre o próprio governo como um tema principal a ser levado nesses espaços, e, obviamente, levou também para o discurso do G20, mas isso não está sendo bem aceito por todo mundo. Então, outro ponto para prestar atenção, por exemplo, hoje, antes da gente entrar, eu passei por alguns jornais dos principais países, alguns principais, para ver o que estava repercutindo e como estava repercutindo. E uma das coisas que eu notei foi, por exemplo, foi que nos jornais chineses havia essa preocupação com a tentativa de associar G20 com geopolítica e um rechaçamento dessa associação do G20 com esfera geopolítica. Então, de uma certa forma, é compreensível da perspectiva brasileira a utilização de todos os espaços para a inserção de todos os temas de sua política. Mas isso não quer dizer que todos os países que participam tenham a mesma perspectiva sobre a importância ou a propriedade da introdução desses temas em todos os espaços. Novamente, o fato de não querer associar G20 com geopolítica não quer dizer que a China seja contrária à discussão Israel-Palestina. Tanto não é que nós vimos a declaração da posição chinesa na CIJ, que saiu um pouco da linha que a China estava tomando de ficar jogando um pouco para os dois lados e começar a ter uma posição um pouco mais forçada. Mas meio que foi uma retomada. Olha, vamos falar de economia e não falar de geopolítica, o que que demonstra um pouco o objetivo daquele Estado para aquele fórum. Então, em alguma medida, essas jogadas que estão sendo feitas pelos países, elas são jogadas esperadas. Os Estados Unidos utilizaram esse espaço para introduzir a discussão, o Brasil respondeu trazendo essa discussão, falando não dá para falar de política neutramente, precisa falar de outras questões, mas a China, que tem uma posição um pouco diferente, que está começando a colocar, olha, mas esse espaço talvez não seja um espaço em que a gente tenha que falar de geopolítica, por exemplo. Esse espaço é um espaço de economia, o que é bastante alinhado com uma tradição chinesa. A discussão chinesa, as pessoas às vezes falam, não, a China é comunista. A China não tem nada de comunista, né? Há bastante tempo. E ela é bem liberal, formal nas relações internacionais, e a gente começa a ver como isso acontece nesse tipo de momento. Deixa eu trazer, eu esqueci de comentar, mas você citou a China, eu me lembrei. Nesse julgamento na Corte Internacional de Justiça em relação a territórios ocupados por Israel, a China fez uma manifestação muito interessante. E daí você falou, né, que ela antes estava ali meio assim em cima do muro, vamos dizer, e daí ela passa a tomar uma posição mais crítica a Israel. E ela disse nesse julgamento o seguinte, eu separei a fala. Ela apoia o direito dos palestinos de se envolverem na luta armada contra Israel, enfatizando que isso não é terrorismo. Isso foi dito durante esse 4º dia de audiências. Então ela fala, na busca do direito à autodeterminação, o uso da força para resistir à opressão estrangeira e para completar o estabelecimento do Estado palestino é permitido. Então ela faz uma defesa importante, discutindo essa questão dos territórios, mas dando um recado a Israel em relação ao que acontece na faixa de Gaza, não? Essa declaração dela é muito importante. Eu queria muito que o Lula adotasse essa posição. Eu queria muito falar, avisa o Lula, por favor, que precisa fazer isso, porque as pessoas esquecem que a posição dos Estados Unidos e de Israel tem sido defender as ações de Israel com base no direito de autodefesa de Israel. Olha, Israel está sendo atacado. Só que isso faz um recorte no tempo e apaga todo o fato de que Israel é um Estado ocupante de outro Estado. E essas pessoas que estão agindo, mesmo o Hamas, é um grupo que está agindo porque o seu território está ocupado. Então, é uma forma de autodefesa também. E aí, o que eu posso discutir
Não é se Hamas está atacando, se é guerra, se não é. É outra coisa, é qual é o limite da autodefesa. O Hamas pode, enquanto palestino, não estou nem falando enquanto grupo organizado, enquanto palestino, eles podem se defenderem da ocupação de Israel, podem se defender quanto como. Ou a classificação da sua autodefesa vai ser sempre uma forma de terrorismo. Eu acho, por exemplo, e eu falo publicamente, eu repito, é uma falta de respeito gigantesca fazer rave num território ocupado próximo de uma fronteira que cria um regime de apartheid com outro país, como se ali tivesse tudo ok. E aí é óbvio, lamentamos todas as mortes envolvidas, mas qual que é a responsabilidade que tem sobre esse aviltamento da dignidade da vida das pessoas que estão ali no momento? Então, o que a China faz é colocar em perspectiva novamente de que Palestina é ocupado. Quando os palestinos agem, seja Hamas, seja autoridade, seja as pessoas que estão jogando pedra nos soldados israelenses, é a autodefesa. E aí qual é o limite da autodefesa desses palestinos? Ou eles não podem se defender, porque quando eles se defendem, é terrorismo. Elaine, sensacional. Você disse que Lula deveria ouvir a China. Eu acho que todo mundo deveria te ouvir explicando essa situação, viu? Sensacional essa explicação que você traz aqui pra gente, viu? Agradeço demais, como sempre, a sua participação, sempre muito bem-vinda, porque é muito bom te ouvir, viu? Muito obrigada, Elaine, mais uma vez pela disponibilidade. Um beijo para você, até uma próxima. Eu que agradeço, Thalita. Sempre que eu puder, estiver à disposição, é um prazer estar aqui com você e falar com o povo. Tchau, tchau, Muito gente. obrigada.